Queridos morféticos, dando continuidade aqui às grandezas proporcionais, iremos trabalhar agora a grandeza inversamente proporcional. Grandezas inversamente proporcionais que a gente vai chamar carinhosamente de GIP. Certo, galera? GIP. Se uma grandeza aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Ou, se uma diminui, a outra aumenta na mesma proporção. Exemplo, se uma dobrou, a outra vai cair pela metade. Se uma aumentou 10 vezes, a outra vai diminuir 10 vezes. Correto, galera? Isso é uma característica de grandeza inversamente proporcional. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho lá um móvel, certo? Que vai fazer um deslocamento, tá? Em metros, constante. Então ele vai percorrer tantos metros. Primeiro, a uma velocidade de 20 metros por segundo. Aí ele demorou 4 segundos. Se é o mesmo percurso, vocês concordam que se eu aumentasse o percurso, eu já perderia essa ideia de proporcionabilidade? Certo? Então eu tenho que ter essa terceira grandeza constante para alimentar a minha proporcionabilidade aqui. O mesmo percurso, se eu dobrar a minha velocidade, eu não diminuo pela metade o meu tempo? Não é uma coisa lógica? Eu dobrei a minha velocidade, eu vou mais rápido. Então eu demoro menos tempo. No caso, eu vou demorar metade. Eu dobrei, olha lá, eu dobrei a minha velocidade e o meu tempo diminuiu pela metade. Eu multipliquei por meio. Agora, se eu tivesse diminuído a minha velocidade pela metade, o meu tempo não seria maior? Pô, eu estou mais devagar. Lembra, o mesmo percurso. Então, a minha velocidade, sendo menor, eu demoro mais tempo. Neste caso, eu demoraria o dobro. Eu diminuí pela metade, eu demoro o dobro de tempo para poder fazer o percurso. Concordam com o tio Gaspar? Olha lá, do 20 para o 10 diminuiu pela metade, do 4 para o 8 dobrou. Dá até para você perceber, ó, do 40 para o 10 diminuiu 4 vezes, do 2 para o 8 aumentou 4 vezes. Isso é ser inversamente proporcional. Se uma grandeza aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Então eu posso afirmar que velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Agora, olha como é que eu trabalho essas duas grandezas. Se eu fizer 20 vezes 4, ou se eu fizer 40 vezes 2, ou se eu fizer 10 vezes 8, vocês concordam que está dando o mesmo resultado? 20 vezes 4, 80. 40 vezes 2, 80. 10 vezes 8, 80. Ou seja, está dando 80. Essa aqui é a minha constante de proporção. Neste caso, essa minha constante de proporção, galera, está sendo o deslocamento. Neste caso, 80 metros. Olha lá. Quer dizer que ele está percorrendo 80 metros e esse deslocamento, ele é a minha constante de proporção, correto? Ele é a minha constante de proporcionabilidade. E aí o que eu quero que vocês percebam? Que neste caso, a minha velocidade vezes o tempo é o que dá o meu deslocamento. Por isso que a gente fala que essas duas grandezas são grandezas inversamente proporcionais. Correto? Então, olha o que o Pitt nos traz. Eu posso, então, definir que, após saber que velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais, eu posso afirmar que são grandezas, já vou sair da frente, só um minuto, são grandezas que são grandezas que se multiplicam, certo? Grandezas que se multiplicam são grandezas inversamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais são grandezas que se multiplicam. Fazendo um estudo comparativo com a aula que a gente já teve de diretamente proporcional, em grandezas diretamente proporcionais são grandezas que se dividem. Grandezas inversamente proporcionais são grandezas que se multiplicam.
Então, se eu tenho duas grandezas se dividindo, são diretamente proporcionais. Se eu tenho duas grandezas se multiplicando, são grandezas inversamente proporcionais. Ok, galera? Tudo bem? Faremos a aplicabilidade disso daí em exercícios que vocês vão receber depois aí para vocês poderem estar dando uma olhada. Perfeito? Então, faça um estudo dos tópicos razão, proporção, grandezas diretamente proporcional, grandezas inversamente proporcionais, para você poder ter uma visão geral de tudo. Correto? Galera, um abraço, curtiu? Dê um like, se inscreva em nosso canal, acompanhe as mídias sociais do Bora. Galera, um abraço, somos Bora Passar, até a próxima!